Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse momento nós vamos estudar bastante sobre a palavra de Deus, então fique ligado até o final que você vai gostar do vídeo, viu? Hoje o tema é bem interessante, né? Nós vamos continuar estudando sobre saúde, né? E nós estávamos explicando um pouco sobre a saúde física. Nós começamos explicando sobre a saúde física. Falamos um pouco sobre alimentação, né? Alimentação saudável, a questão dos alimentos puros e impuros, e também respondemos, né? Eu respondi algumas dúvidas em relação a isso, tá certo? Eu postei esse vídeo, eu acho que foi na quinta-feira ou foi na quarta-feira. Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre saúde física, né? E alguns aspectos sobre a saúde mental também, que é que vai envolver. Mas a parte da saúde mental nós vamos estudar em outro vídeo, ok? Então hoje vai ser um pouco sobre a saúde física e eu prometi que ia trazer aqui também um estudo mais aprofundado sobre a bebida alcoólica, né? Será que a Bíblia permite a bebida alcoólica? Nós vamos saber hoje, né? Então, o que falar sobre os aspectos da saúde física, né? Por exemplo, existe 8 remédios naturais que nós ensinamos que devemos ter esses remédios naturais. Nós temos esses remédios naturais, precisamos utilizá-los para a nossa saúde física e também nossa saúde mental e espiritual também vai acabar afetando essas áreas também, né? Porque, como eu falei, se você afeta um, afeta os outros dois, entendeu? Então é sempre assim. Mas fala um pouco mais sobre a saúde física, né? Mais saúde física do que saúde mental e espiritual. Então, nós vamos saber um pouco em relação ao bebida alcoólica. Será que a Bíblia permite bebida alcoólica? Muitas pessoas falam o seguinte: a Bíblia alcoólica é sim permitida, né? Porque Jesus, na Santa Ceia, bebeu vinho alcoólico. Olha só, muitas pessoas dizem isso. Outras pessoas falam o seguinte: não, bebida alcoólica só não é permitida se ela for embriagar você. Mas se você tomar só um pouquinho, não tem problema. Não tem problema tomar só um pouquinho de vez em quando, sem embriagar a pessoa. Aí acha que é tudo tranquilo, tá? Tudo bem. Mas será que é isso que a Bíblia diz, né? Bem, a Bíblia, ela fala um pouco sobre sobre a bebida alcoólica, fala sobre o vinho, né? Porque era a bebida que eles mais utilizavam, né? Naquela época, né? Era o vinho. E a Bíblia tem várias passagens, inúmeras passagens, várias mesmo, falando só sobre o vinho. Muitas passagens mesmo. E é interessante que, se você for prestar atenção, tem passagens que fala que o vinho é bom, que o vinho ele é uma bênção, mas tem outras passagens que mostra que o vinho é uma maldição, né? Que pode trazer maldição, que pode fazer mal a você, né? Então, será que a Bíblia está se contradizendo? Será isso, né? Mas na verdade não. A gente vai ver aqui que na verdade existe dois tipos de vinho, que é o vinho não alcoólico e o vinho alcoólico, né? O vinho que não é alcoólico e o vinho que é alcoólico, né? E é exatamente isso que a Bíblia trata, né? Tem vezes que ela trata do vinho não alcoólico, por isso que ele diz que é uma bênção. E às vezes ela vai falar do vinho alcoólico e ela fala que é uma maldição. É interessante a gente entender isso. Existe, no hebraico, existe, né, 3 tipos de palavras que para traduzir o vinho, né, traduzir a palavra vinho, existe 3 tipos de palavra no hebraico. E no grego também há a tradução dessas palavras do hebraico para grego também, né? Mas existem 3 tipos de palavras, né? Eu não estou lembrado aqui, porque é difícil lembrar essas palavras, ainda não estou estudando hebraico, mas eu sei de algumas palavras, né? Mas eu não estou lembrado aqui o nome. Mas existem 3 tipos de palavras. E uma delas, né, refere-se ao vinho alcoólico, outra se refere ao vinho não alcoólico,
e outras podem se referir aos dois, entendeu? Só que muitas vezes a Bíblia ela mostra as palavras, né, referindo ao vinho alcoólico, e outras passagens mostrando o vinho não alcoólico, usa a palavra, né, que refere-se ao vinho não alcoólico, entendeu? E a gente vai ver algumas dessas passagens, né, para ver que a Bíblia não se contradiz. Por exemplo, Salmo 104. No Salmo 104, é bem interessante, no Salmo 104, muitas pessoas utilizam o Salmo 104 para dizer, o versículo 15, né, especificamente, para dizer que o vinho é uma coisa boa, que pode tomar bebida alcoólica, que não tem problema. Aqui está falando da bebida alcoólica, será mesmo? Aqui a palavra vinho, né? No verso 15 diz o seguinte: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Quando aqui está falando de vinho, aqui está falando do vinho não alcoólico. Como é que eu sei que aqui está falando do vinho não alcoólico? Porque aqui diz que o vinho que alegra o coração do homem, né? Não está falando do vinho alcoólico aqui, porque toda vez que a Bíblia fala do vinho alcoólico, ele fala o vinho alcoólico como uma maldição, como algo ruim, entendeu? E eu vou mostrar essas passagens aqui. Então, se aqui está dizendo que o vinho, esse vinho aqui é bom e que alegra o coração do homem, então esse vinho aqui só pode ser o não alcoólico. Então, entendeu? Agora, existe outras passagens também. Bem, agora vamos ver uma passagem muito interessante que fala do vinho alcoólico. Olha o que ela fala. Em Isaías 28, versículo 7. Veja só. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Né? Você percebe? Aqui fala que eles erram em fazer isso. Que eles tropeçam no juízo. Que eles erram na visão. Por fazerem isso. Por tomar bebida forte, ou seja, o vinho alcoólico, a bebida forte, que faz eles cambalearem, como diz aqui, né? Que fazem se embriagarem. O vinho alcoólico, a bebida alcoólica, faz mal, como diz aqui. Aqui está referindo-se à bebida alcoólica, como a gente viu, né? E fala que é um erro, é um pecado. É um pecado fazer isso, né? E tem outra passagem também, bem interessante. Bem, Isaías 65, versículo 8. Versículo 8. Bem, nós vimos que a Bíblia fala do vinho não alcoólico e o vinho alcoólico, né? Fala de formas diferentes, você percebe, né? Um ela fala bem, o outro ela fala mal. Você percebeu? E aqui, 65, Isaías 65, versículo 8, fala do vinho não alcoólico. Veja só o que ela diz. Assim diz o Senhor, como quando se acha o vinho num cacho de uvas. Dizem, não o desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos e não o destruirei a todos. Olha só, o vinho não alcoólico, como diz aqui, né, a gente percebe que é o vinho não alcoólico. Por quê? Porque ele diz assim, ó, como quando se acha o vinho num cacho de uvas. Então é o puro suco da uva, saindo já do cacho de uvas, né? O vinho que está no cacho de uvas, né? Ou seja, aquele vinho não alcoólico, aquele vinho que não foi fermentado ainda, né? O vinho puro, que vem do cacho de uvas, que é o suco da uva. O puro suco da uva. Esse vinho, sim, é uma bênção, que diz aqui, não desperdiceis, pois há bênção nele. Percebe? Que a Bíblia fala bem desse vinho que não é alcoólico, que é o puro suco da uva. Você percebe? E muitas pessoas podem dizer o seguinte: então, quer dizer que é errado você, como diz aquela passagem, se embriagar com vinho ou com qualquer bebida forte. É errado você se embriagar, então eu posso pelo menos tomar só um pouquinho, sem se embriagar, só um pouquinho, não há pecado nisso. Será mesmo?
Será mesmo que não há pecado nisso? Vamos ver outra passagem. Bem, a outra passagem, né, é Provérbios. Provérbios fala bastante de vinho, viu? Você vê as passagens lá, é bem interessante. E uma das passagens que ele fala de vinho, né, é Provérbios 23, versículo 31 e 32, né? Não, do 31 em diante, não só o 31 e 32, mas 33, 34 e 35 também. Vamos lá. Diz o seguinte: não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente, pois ao cabo morderá como uma cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Você percebeu? Aqui fala mal do vinho, aqui fala que olha que interessante. No início fala não olheis, ó, só você olhar. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho. Veja só, aqui fala que você não deve nem se aproximar, nem olhar para o vinho quando ele é alcoólico, quando ele se acha vermelho aqui, quando resplandece no copo, é justamente o vinho fermentado, entendeu? Não olheis para esse tipo de vinho, entendeu? Não olheis para a bebida forte, não olheis para a bebida alcoólica, não olheis, ou seja, nem um pouquinho você não pode tomar, nem um pouquinho, você deve se afastar totalmente disso, entendeu? Totalmente dessas coisas, é totalmente errado, né? Entendeu? Então aqui diz o porquê, né? Aqui fala especificamente desse vinho alcoólico, né? Você não deve nem olhar para ele. Olha que impressionante, né? Então nós vemos que realmente é muito errado você tomar bebida alcoólica. Bebida alcoólica faz mal para a sua saúde, né? Não existe nenhuma bebida alcoólica que faça bem para a sua saúde. Bebida alcoólica faz mal para a sua saúde, faz mal para a sua vida espiritual, para a sua mente, faz mal para a sua família, pode destruir a sua família, pode acabar completamente com a sua vida. Você está entendendo? Então a bebida alcoólica não tem nada de bom nela, não tem nada de bom nela. Muitas pessoas dizem assim, não, mas o vinho alcoólico, muitos dizem, muitos médicos, né? É interessante, né? Esses tal médicos, cientistas, que dizem assim que o vinho faz bem para a saúde, o vinho alcoólico faz bem para a saúde. Que história é essa, minha gente? O vinho alcoólico, por mais que tenha aspectos bons, também tem muito mais aspectos ruins. Tem mais malefício do que benefício. Você não pode aceitar, abraçar algo só porque tem uma coisa boa. Tem coisa ruim, mas tem coisa boa também, aí você vai abraçar aquilo. Não, você tem que se abster de tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que te faz mal. Você deve se abster, entendeu? Você deve fugir dessas coisas. Ó, que não olheis para esse tipo de vinho, não olheis para esse tipo de bebida alcoólica. E a bebida da Santa Ceia. Jesus tomou vinho alcoólico? Ou até aquele vinho que ele fez o vinho, um milagre lá de transformar água em vinho. Será que foi alcoólico aquilo ali? A gente vê que Jesus jamais faria uma coisa dessa. Se a Bíblia condena, porque Jesus, o próprio Deus que falou essas coisas por meio de Salomão, ele iria aceitar isso. E iria até beber isso. Quem já viu? Então veja só, Jesus, por exemplo, na Santa Ceia, muita gente diz que ele bebeu vinho alcoólico na Santa Ceia. Só que na Santa Ceia,
não poderia haver fermento ali, fermento. Por isso que eles comiam pão sem fermento, pão sem fermento. E não havia fermento dentro de casa, né? A gente vê nas orientações falando sobre a Páscoa, né? Diz que na Páscoa você não deve ter nenhum tipo de fermento dentro da sua casa. Então, por isso que o pão era fermentado, né? Por quê? Porque o fermento é símbolo do pecado. O pão é símbolo do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E o fermento é símbolo do pecado. Por isso que você colocando o fermento do pão na Páscoa, você está dizendo que o corpo de Cristo tem pecado. Só que Cristo é perfeito, ele não teve pecado. Então, por isso que o pão é sem fermento, ou seja, sem pecado. E o vinho, que significa o sangue de Cristo, que simboliza o sangue de Cristo, também não pode haver pecado. Então, como é que o pão era sem fermento, mas o vinho era fermentado? Muita gente diz, não, mas o vinho era alcoólico. Como? Eles não colocavam fermento, eles não fermentavam nada no dia da Páscoa, entendeu? Então, se o pão era sem fermento, o vinho também era sem fermento, entendeu? Como é que eles iam beber vinho alcoólico na Santa Ceia? Qual é a lógica disso? Isso é um absurdo. Então, não tem lógica em falar uma coisa dessa, tá certo? Jesus nunca, jamais permitiu nem bebeu vinho alcoólico ou qualquer bebida forte. Você está entendendo? Então, a Bíblia condena esse tipo de coisa. A Bíblia condena esses tipos de bebidas, tá certo? Por quê? Porque acaba fazendo mal, como eu falei, para sua mente, para o seu corpo. Acaba fazendo mal para sua vida, né? Para a vida de outras pessoas que estão juntas de você também, entendeu? Então, faz muito mal para a vida do ser humano a bebida forte, ou seja, a bebida alcoólica, tá certo? Isso vale para muitas outras coisas, tá certo? E nós vemos uma coisa interessante, que quando Jesus estava na cruz, tinha um costume dos guardas, né, dos soldados, eles darem vinagre para os que estavam crucificados, porque assim aliviaria a dor, eles iriam ficar bêbados, e assim ele ia aliviar, entorpecer, aliviar a dor que eles estavam sentindo naquele momento, entendeu? Então eles davam vinagre para os que estavam crucificados, né, os que estavam sofrendo, para eles não sofrerem tanto e para eles morrerem sem sofrer muita dor, entendeu? Para aliviar um pouco a dor deles que eles estavam sentindo. E eles tentaram fazer isso com Jesus. Jesus estava lá na cruz, ele disse, eu tenho sede. E um dos soldados pegou uma bucha, né, ficou uma bucha na lança dele e colocou vinagre e encostou nos lábios de Jesus. Quando Jesus sentiu que era vinagre, ele não quis beber. Ele não quis beber. Veja só, ele não quis beber, mesmo que aquilo fosse aliviar a dor dele, mas ele não quis. Por que ele não quis? Por que ele não quis? Qual o sentido dele não querer? Por quê? Porque a bebida, ela acaba com sua mente. Ela faz com que você perda o seu domínio próprio. Porque você tem o livre-arbítrio. Você tem o domínio próprio. Quando você bebe, o seu livre-arbítrio, tipo, você não tem livre-arbítrio porque você perde o seu domínio próprio. Você não consegue se dominar. Por isso que é pecado. Porque isso acaba com suas escolhas, com a sua mente, acaba com a possibilidade de você ter de escolher fazer o certo. Quando você está bêbado, você está sem condições de saber o que é certo e errado. Então você vai fazer coisas erradas sem perceber. Entendeu? Então, Deus condena qualquer tipo de coisa que faça você perder o seu controle. Tudo que faz você perder o seu controle, Deus condena. Entendeu? Aí é como eu falei, né? Muita gente diz que mas só um pouquinho não vai perder o controle, mas só um pouquinho não faz mal. Faz sim, porque a Bíblia diz, não olheis, nem olhar para esse tipo de coisa pode, entendeu?
Ou seja, nem chegar perto disso, não pode, tá certo? Porque por mais que você tome um golinho, por mais que você não fique bêbado, mas aquele golinho que você tomou vai fazer mal sim para você. E você, como eu falei em outro vídeo, você é templo do Espírito Santo. O seu corpo é sagrado. Então, se você coloca esse tipo de coisa, você está colocando lixo dentro do seu corpo, dentro do templo do Espírito Santo. Então, você não deve fazer esse tipo de coisa, tá certo? É perigoso, é errado, é pecado sim, beber vinho alcoólico ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Faz mal para a sua saúde, eu vou falar de novo, faz mal para a sua saúde, faz mal para a sua mente, faz mal para a sua vida e para a vida de todos que estão ao seu redor. Tá certo? Então, não existe absolutamente nada de bom, não existe nenhum benefício em você tomar bebida alcoólica. Só a alegria, eu vou ficar feliz em fazer isso. Meu amigo, a gente tem que se abster dessas coisas mundanas, dessas coisas que fazem mal para nossa vida e para a vida do próximo também. Entendeu? Não, isso aqui aquilo é alegria momentânea. Essas coisas dão alegria momentânea para você. E você vai sentir aquela alegria momentânea, só que depois no outro dia você vai estar o quê? Com ressaca. Vai estar mal. Vai estar se sentindo culpado muitas vezes pelo que você fez na outra noite, né? Eu bebi tanto, né? Fiquei tão feliz, mas acabei fazendo um monte de coisa de errado. Aí no outro dia eu já tô mal, já tô me sentindo culpado, entendeu? Tipo, não serve pra nada essas coisas, não vai fazer bem pra você. Se abstenha dessas coisas, Deus condena, a Bíblia condena isso. Não beba esse tipo de coisa, tá certo? Agora, essa é a parte dos alimentos, né? Essa questão alimentar, né? Essa parte física, né? Falei um pouco do aspecto mental também, porque a bebida forte ela pode prejudicar sua mente também. Então, falei um pouco sobre o aspecto mental. Agora, vou falar aqui sobre os outros remédios naturais, né? Os outros remédios naturais é o seguinte. A gente vê que os outros remédios naturais são alimentação saudável, muita água, beber muita água, ar puro, luz solar, sono equilibrado, né? Dormir bem, né? No caso, exercício físico, aí temperança e confiança em Deus. 8 remédios naturais, tá certo? 8 remédios naturais. E eu vou explicar um pouquinho deles, né? A questão da alimentação a gente já explicou, né? A gente explicou tanto a alimentação quanto a bebida. Eu acabei de explicar, tá certo? Só que a alimentação, muita gente fala o seguinte, tem uma dúvida que muitos têm, né? Que eu não respondi no vídeo passado. Eu devia ter respondido, mas ficou um pouco longo, né? Mas uma dúvida que muitos têm é o seguinte, muita gente diz assim, aqueles animais que Noé, na época de Noé, Deus considerou uns puros e outros imundos, ele estava considerando puros e imundos não para alimentação, e sim para sacrifício. Muita gente diz isso, né? Ele estava considerando puros e imundos lá, mas no sentido de sacrifício. Por isso que ele estava diferenciando uns e outros. Porque uns podiam sacrificar e outros não. Por isso que ele disse que uns eram puros e outros não. E outros eram impuros. Era para o sacrifício e não para a alimentação. Será mesmo que era isso? Por exemplo, tem vários animais que são puros, mas eles não sacrificavam. Nunca sacrificavam, porque não era permitido sacrificar. Por exemplo, a galinha. Nunca sacrificaram a galinha. Nunca sacrificaram esse tipo de animal. Por exemplo, o veado, né, o cervo. O cervo é um animal limpo. Pode comer. Mas eles não sacrificavam. Eles não sacrificavam. Então, se ele estava falando ali de animais puros e impuros para o sacrifício, porque tem coisas que eram puras, mas eles não sacrificavam. Eles não sacrificavam. Então eles não estavam falando ali de sacrifício. Estavam falando ali da alimentação. Desde o Gênesis. Não é coisa do povo de Israel. É desde o Gênesis, desde a criação. Desde o início, Deus instituiu isso. Então não tem discussão, tá certo? Não adianta argumentar aí do jeito que você quiser, tá certo? Você não vai ter desculpa pra fazer uma coisa dessa, tá certo? Então, sim,
Vamos lá, a questão da alimentação a gente já falou. É importante que você tenha uma alimentação saudável. Se você conseguir, né, faça de tudo para você ter uma alimentação vegetariana. Né, é o melhor para você. É o melhor para você. Vegetariana, como é a alimentação vegetariana? Você comendo frutas, legumes, verduras e cereais. Entendeu? Essas 4 coisas: frutas, verduras, legumes e cereais. Pronto. Dá para sobreviver assim. Tá certo? Então, é importante que você se alimente dessa forma, né? Se você não consegue, tudo bem, mas cuidado. Então, se for para comer carne, né? Se for, desculpem. Se for para comer carne, então escolha a carne correta. Escolha a carne correta. Não vai escolher uma carne que é proibida por Deus, tá certo? Uma carne que vai te fazer mal, tá certo? O ideal é que você não coma carne. O ideal é que você seja vegetariano. Mas se for para comer carne, mas pelo menos escolha a carne correta, pelo amor de Deus, tá certo? Não vá escolher alimentos que vão te fazer mal, alimentos que são errados, que Deus proíbe, tá certo? Nem bebidas que façam mal para você e para o próximo, tá certo? Não faça isso com seu corpo. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. Aí tem mais. Vamos lá. Eu falei da alimentação, também tem beber muita água. Beber muita água é importante, né? Você deve beber muita água mesmo. Você deve beber um garrafão de água. Só em um dia você deve beber só um garrafão inteiro de água, né? Não é de uma vez, mas aos poucos. Mas para você ver o quão importante é você beber água, porque faz bem para sua saúde, hidrata o seu corpo, tá certo? A gente vê também a questão do ar puro, você tomar ar puro, né? A gente vê que para quem mora em cidade grande, muitas vezes, né? É difícil ter ar puro, né? Tanta poluição no mundo, né? É complicado. Mas dá sim para você sair, ter um momento na natureza, para você sentir o ar puro, né? Você respirar fundo aquele ar puro, faz bem para sua saúde. Também a questão da luz solar. A luz solar, né, faz bem para a saúde também, né? É importante, é um dos remédios naturais que é muito importante para o ser humano, né? Dá muita vitamina para o seu corpo, luz solar, tá certo? Muitas doenças poderiam ser evitadas se a gente pegasse um pouco de sol, né? Luz solar no corpo. Eu não estou dizendo em se queimar no sol, passar um monte de tempo até ficar queimado. Não. É equilibrado, calma. Pegar um pouquinho de sol para você ter saúde, tá certo? Tem outras coisas também, por exemplo, o sono, né? Você ter uma boa noite de sono. O ideal é que você durma de 7 a 8 horas de sono. E na noite, não vá trocar os horários de sono, não. Dizer, eu não dormi à noite, passei a noite acordado, mas vou dormir de manhã. Vou dormir de manhã até a tarde. Não é assim, tá certo? O sono foi feito para você dormir à noite, o período da noite. O ideal é que você acorde cedo, acorde no momento em que o sol já raiar. O sol saiu, você acordou, entendeu? O sol saiu, você acordou. Mas eu não consigo acordar cedo. É porque não dorme cedo. Não consegue acordar cedo porque não dorme cedo. Então você deve controlar o seu sono da forma correta, né? Dormir apenas na parte escura, né? Porque faz bem para a sua saúde, faz bem para a sua mente, né? Questão mental também. Então é importante você ter um sono adequado, tá certo? Muita gente pode sofrer de insônia. Eu sofro de insônia. Eu preciso tomar remédio controlado para dormir. Para você ver. Então é muito complicado para mim, sim, dormir um sono. Mas é importante que a gente procure um médico especialista, né, para nos ajudar a ter um sono melhor, entendeu? Então, outra coisa, a questão eu falei da alimentação, falei da água, falei do ar puro, falei do sol, falei do sono. Também tem o exercício físico.
Exercício físico é importante para a saúde também do ser humano. Não adianta, veja só, não adianta você se alimentar bem. Não adianta você se alimentar bem se você não faz exercício físico. Tá certo? Muitas pessoas comem, mas não faz exercício físico, vai adiantar de quê? Entendeu? Isso vai fazer mal para ela. Então, o exercício físico é importante, faça uma caminhada, pratique algum esporte, futebol, vôlei, natação, artes marciais, para quem quer, para quem gosta, né? Artes marciais. Por que eu falei nisso? Porque eu pratico artes marciais. É um esporte que eu gosto muito. É arte marcial. Você pode até pensar, ixi, mas arte marcial, será que é pecado? Não, não é. Um cristão pode praticar arte marcial. Veja só, depende. Depende qual o seu objetivo em praticar essa arte, né? Você vai praticar por esporte, você vai praticar pela sua saúde, você vai praticar pelo quê? É para sair batendo nos outros? Se for assim, é demais, né? Aí não é cristão de verdade, mas para que serve a arte marcial, por exemplo? A arte marcial ela serve para você melhorar o seu aspecto físico, seu aspecto mental, né? Melhora a sua saúde física, melhora a sua saúde mental e também serve para autodefesa, né? Autodefesa, né? Caso necessário, você precisar usar, né, as artes marciais para você poder se defender, se proteger, né? Depois eu posso até falar um vídeo sobre isso, né? Fazer um vídeo sobre isso. Mas é bem interessante, né? Eu pratico e é muito bom. É um exercício físico, faz bem para a saúde. Você fica melhor, você fica mais ágil, né? Você melhora as habilidades do seu corpo e tal, da sua mente. A sua mente vai melhorando. A questão da coordenação motora melhora bastante. Né? Então é algo legal, Você pode praticar qualquer tipo de esporte, né? Lógico. Depende do esporte também, depende da arte marcial, né? Tem coisas, depende do que aquele esporte vai ensinar para você, tá certo? Então tome cuidado. Se for contra algum princípio bíblico, aí você não pratica, tá certo? Se for contra princípios bíblicos, não faça. Mas se não for contra, foi tudo tranquilo, né? Se for para sua saúde, pode praticar, né? Não há nada de errado, né? As meninas gostam do balé, né? Fazer balé, né? Qualquer coisa, qualquer exercício físico interessante, qualquer esporte importante, legal, que esteja de acordo, né? Que não vá contra a Bíblia, tudo tranquilo, pode fazer, tá certo? Então é importante você fazer exercício físico. É pecado você não fazer exercício físico, ficar o dia todo na cama, sem fazer nada. É pecado sim, é pecado sim. Você está prejudicando o seu corpo, tá certo? Que é o templo do Espírito Santo. Então, faça exercício, você vai ver uma mudança na sua vida, tá certo? Você vai melhorar bastante a sua saúde. Então, falta 2, né? Falta 2. Falei 6, falta 2. O aspecto da temperança. O que é temperança? Muita gente não sabe o que é temperança. É a questão de você se abster de tudo que é ruim e aceitar só tudo que é bom. É o equilíbrio. O equilíbrio no sentido de você não aceitar nada que é ruim. Tudo que é ruim, você se abster de tudo. Bebida, cigarro, tudo que te faz mal. Tudo que te faz mal, se abstenha. Entendeu? Não aceite esse tipo de coisa. E tudo que te faz bem, você traz para si. Entendeu? Se te faz bem, né? Se é de acordo com a Bíblia, ok, tá tranquilo, né? Faz bem para sua saúde, física, mental e espiritual também. Você pode fazer. Isso é temperança. É você saber se abster de coisas ruins e aceitar o que é bom. Entendeu? É importante você entender isso. E também tem a última coisa que é a mais importante, que é confiança em Deus. Confiança em Deus, você confiar em Deus. A fé é a mais importante, né? Se você tiver todas essas 7 e não tiver a última, não adianta de nada. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa desamparada. Então é importante que você tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você fizer, você ponha Deus em primeiro lugar, que você vai ver a diferença, tá certo? Lógico, você ainda
vai passar por dificuldades, sim. Você pode passar por aflições, lógico, né? A gente vê vários exemplos bíblicos que falam sobre isso. Mas, mesmo assim, Deus está com você. Nas tribulações é importante que você vai sofrer sem Deus ou com Deus. Mas a diferença é que você com Deus, Ele pode te dar força para suportar. Ele vai estar do seu lado, te guiando, te fortalecendo. E quando você cair, Ele vai te levantar. Amém? Então, pense nisso. Pense nisso. Esses são os outros remédios naturais. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aceitado tudo, né? Porque é importante para a sua saúde física, né? Próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Mental é muito importante, né? Saúde mental. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com seus amigos. Por favor, não deixe de compartilhar, me ajuda aí, tá certo? Comentem alguma dúvida que vocês tiverem. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, eu trago na terça, quarta ou quinta um vídeo respondendo comentários, tá bem? Se tiver dúvida, se não tiver eu não trago. Mas se tiver, eu trago um vídeo respondendo os comentários, ok? Então fique com Deus e até mais.